Boa noite a todos, muito obrigado. Meu nome é Pedro e estou aqui novamente para levar aos senhores mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo. Este curso tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência. Em palavras mais diretas, podemos dizer que e de fato é, o objetivo da nossa existência. O objetivo da nossa existência é despertar a nossa consciência, fazer um trabalho de revolução da consciência, um trabalho de transformação total e nos voltar a ligar ao nosso real ser, nos integrar com as nossas partes superiores. Para isto, são entregues 75 temas, 50 em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. Nós chamamos fases A e B. Hoje nós vamos ter o tema número 31, criaturas mecânicas. Então, este ensinamento, este curso, não é um curso intelectual, não é passado com o objetivo de agregar a nossa personalidade aos nossos requisitos, ao nosso currículo. O objetivo não é este. O objetivo é despertar a nossa consciência. E este curso está organizado por seres de consciência desperta. Não é algo que alguém se deu na telha, como se diz, de começar este curso, de promover este curso. Este curso está organizado por seres de consciência desperta e, portanto, está muito bem organizado com o objetivo de nos levar ao despertar da consciência. Então, o que são seres autorrealizados, nós vamos compreender no decorrer destas conferências. Porque nós, atualmente, seres humanos, somos criaturas mecânicas. Nesta conferência, nós vamos poder refletir e perceber que realmente somos criaturas mecânicas. E vamos aprender, vamos aprimorar para aquelas pessoas que já têm assistido e para aquelas pessoas que estão assistindo pela primeira vez, nós vamos aprender a deixar de ser mecânicos. Então, este curso está sendo passado em muitos países, em alguns idiomas. Está sendo passado no idioma espanhol, que é o idioma original, de origem, deste ensinamento, nesta época, nesta idade. Está sendo passado, então, em espanhol, em inglês, em francês, italiano e em português. Nós estamos no Brasil, estamos na região centro-oeste, no próximo ao Planalto Central, na região do Planalto Central. E estamos passando em português. Nestes momentos, os nossos companheiros em muitos países estão fazendo as transmissões em outros idiomas. E nós aqui estamos dispostos a receber as mensagens daquelas pessoas que talvez nos escutem e prefiram outro idioma,
que por favor nos escrevam, que nós encaminharemos ao grupo de pessoas que faz as transmissões no idioma que preferirem. Então, criaturas mecânicas. Então, nós temos dito que temos 97% da nossa essência está enfrascada nos defeitos psicológicos. E cada um de nós vai poder comprovar. Então, 97% da nossa essência está entre os defeitos psicológicos. 97%. Presa. E 3% apenas está livre, porém adormecida. E é isso que nos faz criaturas mecânicas. É o fato de nós estarmos com a nossa consciência enfrascada e sob o comando dos defeitos psicológicos que nos faz criaturas mecânicas. Então, nesta figura está representada a nossa máquina humana como um instrumento de um ou outro defeito. Então, os defeitos atuam sobre os nossos centros, sobre o centro intelectual, o centro motor, o centro instintivo, emocional e o sexual. Nós somos uma criatura, nós somos um ser tricerebrado. Temos 3 cérebros, temos 5 centros inferiores e temos 2 centros superiores. Temos o centro sexual, o centro instintivo, o centro emocional inferior, o intelectual inferior e o centro motor. Então dizemos que nós somos mecânicos porque reagimos de forma mecânica. Nós reagimos de forma automática. Esses defeitos, os defeitos, nos levam a agir de forma automática. Nós somos como uma marionete, ou somos uma marionete. Nós repetimos palavras, repetimos pensamentos, sentimentos, emoções, desejos. As nossas reações são mecânicas, são automáticas. Nós podemos dizer que nós trafegamos sobre trilhos, como um trem que é impulsionado, porém ele tem os trilhos que lhe guiam, que lhe direcionam por onde ele vai. Então nós somos automáticos. A determinada coisa que nos fazem, determinada palavra, nós reagimos sempre da mesma forma. Nós pensamos durante o dia as mesmas coisas. Nós temos os mesmos desejos. Temos as mesmas reações emocionais, as reações instintivas são as mesmas.
todos os dias. Nós repetimos, porque nós somos mecânicos. As nossas ações partem desta nossa psique. Esta figura representa a nossa psique. E é vista por um ser clarividente desta forma. Essas manchas escuras, pretas, são os defeitos. E em cada defeito, cada um dos defeitos, está presa uma parte da nossa essência. Uma parte maior ou menor, segundo a robustez de determinado defeito. E esse defeito nos faz reagir desta ou daquela forma. Nós reagimos violentamente se alguém nos ofende. Nós retribuímos com a mesma moeda, como se diz. Nós damos o troco. Nós não refletimos sobre o que vamos dizer, sobre o que dizemos. Não refletimos sobre as nossas reações. Nós reagimos de forma automática. É como se jogar uma bola contra uma parede. Essa bola retorna automaticamente. E isso vai acontecer sempre que a bola esteja inflada. Então, nós somos assim. Nós somos mecânicos, reagimos automaticamente. Nós não sabemos refletir. Se alguém nos fere, nós damos o troco. Nós retribuímos com violência, com ferimento. Quer dizer, o nosso eu, porque as ações, todas as nossas ações partem de um ou outro eu que está nessa nossa psique negra. Então aqui nós colocamos duas figuras iguais que está representando uma pessoa e outra pessoa. Então nós temos 7 pecados capitais. Isso é algo que já nos disseram há muito tempo, porém, nós realmente apenas nos disseram, porém, não nos ensinaram a identificar dentro de nós esses tais pecados capitais. Então, esses pecados são em número de 7. 7 cabeças de legião. E esses cabeças de legião, eles se subdividem, eles se fracionam e manifestam-se de formas sutis. E muitas vezes nós não nos damos conta, nós não acreditamos que seja um defeito, nós até imaginamos que seja uma parte da nossa essência, que seja o nosso coração que está reagindo. Então, nós reagimos mecanicamente em todas as situações, porque o nosso ego é quem comanda as nossas reações. As nossas reações partem de um ou outro defeito psicológico. Nós nos defendemos. Então aqui estas duas figuras
representam duas pessoas. E numa interrelação entre duas pessoas ou mais, vamos exemplificar entre duas pessoas. Uma pessoa com defeitos, a outra pessoa com defeitos. Então, esses defeitos, eles têm defeitos que são simpáticos a outra pessoa. Nesta pessoa, existem defeitos que são simpáticos a essa pessoa. E nesta pessoa, existem defeitos que são simpáticos a esta pessoa. Porém, a relação não é entre pessoas, e sim entre defeitos. Então, aqui, nessa pessoa, existem defeitos que são simpáticos com outros defeitos. E nessa pessoa, existem defeitos que são simpáticos com outros defeitos da outra pessoa. Então, isso parece para nós que somos nós que estamos reagindo. Parece para nós que é a nossa pessoa que está reagindo. Porém, na verdade, é um eu que está se relacionando com outro eu desta pessoa. Então, a relação é entre eus, entre defeitos. Então, esses defeitos, como estão no nosso interior, estão podemos dizer, nas profundezas da nossa psique, eles reagem desde as profundezas da nossa psique. Porque a nossa psique não é plana, não é algo plano, ela é um volume. Então, os defeitos estão flutuando na nossa psique, nas nossas águas. E quando um defeito é ferido, quando algo é ferido, um defeito dentro de nós é ferido, ele vem à superfície, reage, se defende. E se defende, reage de acordo com os seus desejos. Se ele sente que foi ferido nos seus desejos, nos seus princípios, ele vem à superfície e reage, ele se expressa de forma violenta ou também de forma com alegria, porque tanto a alegria como a tristeza, o descontentamento tem origem nos nossos defeitos. Então, duas pessoas em uma inter-relação, podemos dizer um casal. São defeitos de uma pessoa que se enamoram dos defeitos de outra pessoa, porque são afins. São um enamoramento mecânico, uma reação mecânica. Nós não somos conscientes dessa reação. Então, são defeitos de uma pessoa que se enamoram de outra pessoa, e são defeitos de outra pessoa que se enamoram de uma pessoa. A inter-relação ocorre entre defeitos. Muito rara é a inter-relação que tem a participação da nossa essência. Na maioria, quase que 100% dos casos, a inter-relação
parte da nossa psique negra, da nossa parte desconhecida, daquilo que nós desconhecemos. E nós não nos preocupamos em saber de onde surgem essas reações. Nós acreditamos que essa reação surge de nós, porém nós não nos governamos. Nós somos uma marionete, como mostra a figura. Nós somos uma marionete movida por fios, esses fios invisíveis nos movimentam. Esses fios põem em ação os nossos centros, põem em ação o nosso centro sexual, o nosso centro instintivo, o emocional. Nós nos emocionamos se alguém nos diz palavras bonitas, nós nos alegramos se alguém nos elogia, nós nos entristecemos se alguém nos critica, nós nos sentimos feridos e nos entristecemos. Porém, o mesmo defeito que se alegra é o defeito que se entristece, porque ele se sente desvalorizado e então ele se entristece. Porém, se alguém dá um tapinha nas costas e nos elogia, nós nos alegramos, nós ficamos felizes, entre aspas. E se nós somos feridos, se nós somos contrariados, nós reagimos com palavras, reagimos com ações. Vem em nós o desejo de vingança. Se alguém nos fere, nós nos sentimos feridos, está ferindo um eu nosso. E então esse eu, ele sente vontade, desejo de vingança. Então a relação entre duas pessoas ocorre entre os defeitos psicológicos. E essa relação nós acreditamos que é de pessoa para pessoa. Porém são de eus e eus. E nesses eus, cada eu tem o seu interesse. Cada eu tem o seu interesse. Então, ele busca a outra pessoa busca a esta, porque tem afinidades psicológicas. Se diz que tem afinidades psicológicas, porém, realmente isto não está muito bem explicado. Por quê? Nós não compreendemos por que temos afinidades psicológicas. Porque temos defeitos semelhantes. Temos defeitos que gostam das mesmas coisas. Então, essas pessoas são afins. Quando uma moça briga com o namorado, essa moça procura a melhor amiga para contar para ela que brigou com o namorado, porque ela tem afinidade com essa amiga, a melhor amiga. A melhor amiga é aquela que tem mais afinidade e mais intimidades, porque os defeitos são semelhantes. E essa pessoa lhe dará apoio, que ela necessita de apoio. O eu necessita de apoio. E cada vez que o defeito se expressa, cada vez que ele vem à superfície, cada vez que ele é acionado mecanicamente,
Cada vez que ele vem à superfície, esse eu se alimenta e se robustece. E o objetivo deste ensinamento, o objetivo desta conferência é que nós deixe de ser mecânico, que nós deixemos de ser o que somos, deixemos de ser mecânicos, deixemos de ser marionetes, para ser, aos poucos, conscientes. E isto requer um trabalho interior, requer que nós coloquemos em atividade esses 3% da nossa essência. Que esses 3%, eles têm, esses 3% são 3 átomos. Um átomo do nosso Pai, um átomo do Filho e um átomo do Espírito Santo. Então, esses 3% é um do Pai, um do Filho e um do Espírito Santo. Porém, eles estão em nós adormecidos. Esses 3% da nossa essência estão adormecidos. Esses 3% são sagrados e não serão enfrascados, não serão presos. Eles não são presos. Em toda pessoa existe esses 3% adormecidos. Em algumas pessoas mais adormecidos, em outras menos adormecidos. Porém, estão adormecidos. Mesmo aquele delinquente, aquele criminoso, ele tem esses átomos, ele tem esses 3% de essência livre. Porém, estão adormecidos e as suas ações partem sempre desses 97%, partem de um ou de outro defeito psicológico, de algum defeito psicológico, do roubo, do crime, da droga, da prostituição, de todos os defeitos psicológicos. Porém, a delinquência sai daqui. Toda delinquência tem origem nessa psique negra. Tem origem em um ou outro defeito. Os assassinos têm os 3% de essência livres, porém não estão ativos. Estão muito adormecidos. Estão muito robustecidos os defeitos psicológicos. E por isso ele comete crimes. Porque ele é mecânico, ele é comandado, ele é manipulado pelos defeitos psicológicos. A máquina humana é manipulada. Essa máquina humana, isso que todos temos, os nossos centros, são manipulados por esses defeitos do crime, da delinquência. Tudo parte dessa nossa psique negra e não parte do coração. Por isso que a delinquência cada vez aumenta. Nós todos percebemos que, com o passar dos tempos,
a delinquência tem aumentado, os crimes têm aumentado, a corrupção, o roubo, a droga, o álcool tem aumentado consideravelmente. Por quê? Os defeitos das pessoas, o nosso defeito está se robustecendo a cada dia, a cada ação. Então, esses defeitos podem estar submersos na nossa psique, podem estar em repouso. Porém, se eles se sentem ofendidos, se eles se sentem feridos, eles saem à superfície, mecanicamente, porque nós não damos atenção, não entregamos a nossa máquina a estes 3%. Nós somos mecânicos, não refletimos. Esses 3% sabem o que nós precisamos fazer. Esses 3% sabem o objetivo da nossa existência e sabem como fazer, como praticar, como alcançar. Porém, estão adormecidos, em alguns de nós mais adormecidos. E a máquina humana está entregue a essa psique negra, a esses defeitos psicológicos que atuam através dos nossos centros. Então, o objetivo destas conferências, o objetivo deste curso, deste ensinamento, é nos ensinar a deixar de ser mecânicos. E isto não acontece do dia para a noite. Isso não acontece de uma hora para outra. Isso requer um trabalho. É necessário que nós coloque em atividade esses 3%. Colocar esses 3% ativos no nosso dia. Esses 3% colocar ativos a auto-observar, a nos auto-observar. Observar o que pensamos. Se pensamos mecanicamente, observar o que pensamos. Refletir sobre o que pensamos. Colocar esses 3% ativos a refletir sobre os nossos pensamentos. Por que estou pensando tal coisa? Colocar a reflexão no que sentimos. Refletir sobre os nossos sentimentos. Não reagir mecanicamente. Não obrar mecanicamente. Então, o que falamos e o que fazemos, ou o que as nossas obras. O que fazemos? Colocar esses 3% ativos a auto-observar, a observar os pensamentos, os sentimentos, as emoções, a nossa palavra, nosso centro motor e o que nós fazemos.
não reagir automático, não reagir mecanicamente. Se alguém nos ofende, nós podemos refletir e não é necessário deixar que a ofensa chegue lá ao defeito. A ofensa vai chegar ao defeito, porém a reação que não deve ser automática. A reação deve passar pelo filtro, que esse processo é um filtro, uma peneira, que vai nos dizer, que vai nos levar a compreender que se alguém nos ofendeu, que nós temos esse defeito dentro de nós. É porque nós temos esse defeito. Se nós nos sentimos feridos, é sinal de que nós temos um orgulho dentro de nós. E, então, o fato de nós perceber que fomos ofendidos, nós tinha esquecido de ligar uma iluminária aqui. Então, esse fato de perceber é porque nós colocamos isso em reflexão, um filtro. E então, por isso, nós podemos, então, e devemos pedir a nossa mãe, a nossa mãe divina, que mate esse defeito que está sendo ferido, que mate esse eu do orgulho. Talvez é uma pequena manifestação, nos entristecemos, levemente nos entristecemos, é um defeito do orgulho que foi ferido. Então, pedir à Mãe Divina que mate esse defeito. A Mãe Divina é uma parte do nosso ser que está nesses 3%. É a nossa própria energia sexual, Espírito Santo. Então, essa energia, a força da Mãe Divina pode desintegrar um defeito psicológico, desde que nós tenha observado e compreendido, desde que nós tenha feito esse processo, essa reflexão, e que nós chegue à compreensão que é um defeito. Então, nós podemos e devemos pedir à nossa Mãe Divina que mate esse defeito. Pode ser qualquer manifestação, pode ser uma pequena manifestação. Quanto menor a manifestação, mais fácil a Mãe Divina vai desintegrar. Porque, é claro, é uma manifestação mais sutil. É muito mais fácil que a Mãe Divina desintegre. É muito mais fácil que nós nos renda, que nós dê o braço a torcer para que isso é um defeito. Sem justificativa, sem aquela justificativa que uma pessoa pode dizer, não, essa pessoa me ofendeu, eu tenho razão. É melhor eliminar o defeito do que ter razão, porque esse
O interrelacionamento é o nosso ginásio psicológico. A nossa vida, as nossas atividades diárias, todas as nossas atividades, seja em casa, no trabalho, na escola, no trânsito, no supermercado, no parque, na diversão, no relax. Tudo é um ginásio psicológico. É o nosso local de trabalho. Esse trabalho não tem um local físico mais propício. Todos os locais, todos os relacionamentos são ginásio psicológico. Se nós aproveitar esse ginásio psicológico, nós vamos nos autodescobrindo. Nós vamos descobrir defeitos que nós nem imaginamos que temos, que estão submersos, que estão descansados dentro da nossa psique e que em determinado momento, em determinada circunstância, ele vem à tona em uma inter-relação que pode ser entre o casal, que pode ser entre o pai e filho, que pode ser entre patrão e empregado, entre colegas de trabalho. Todos os ambientes são o nosso ginásio psicológico. É graças a esse ginásio psicológico que nós podemos nos autodescobrir. Uma incompreensão de muitos místicos que se retiraram, que foram para a montanha, foram para o monte, morar na montanha, se retiraram da sociedade, se retiraram do ambiente de convívio com pessoas. É como se eles estivessem fugindo da escola, porque a escola é aqui. A escola é o nosso local de trabalho, o nosso lar, é a nossa convivência entre vizinhos, a nossa convivência entre patrão e empregado, entre colegas de trabalho. Esse é o nosso ginásio psicológico. E se nós soubermos aproveitar, auto-observando-nos, nós vamos perceber que as nossas reações são mecânicas, são automáticas. E se nós percebemos isso, nós começamos a desenvolver o sentido da auto-observação. Porque o sentido da auto-observação, em nós, na maioria de nós, está atrofiado por falta de uso. Porque não nos ensinaram, desde pequeno, na escola, não nos ensinaram a nos auto-observar. Então, nós usamos os 5 sentidos ordinários: olhos, ouvidos, nariz e tato. São os 5 sentidos ordinários. E esses 5 sentidos não servem para esse trabalho. Os 5 sentidos servem para observar o exterior. Para observar o nosso interior é o 6º sentido, que podemos dizer o 6º sentido. O sentido da auto-observação. Então, esse sentido é da essência. Esse sentido é dessas partes e que está atrofiado por nós deixar de usar, porque não nos ensinaram a usar. Então, este ensinamento vem para nos ensinar a usar esse sentido para então provocar uma mudança no nosso interior, uma mudança real. Não é uma mudança de comportamento,
uma mudança externa, uma mudança da nossa personalidade. Não é uma mudança automática, uma mudança rápida. É uma mudança profunda. Muda porque mudou o interior. Então, o externo muda. Se nós eliminamos um defeito, diminui esses 97% e aumenta aqui os 3%. Esses 3% vão sendo aumentados, vão sendo cada vez que se elimina um defeito, se vai somando, tira-se desses defeitos presos e essa essência volta, se junta a esses 3%. Então, para nós deixar de ser mecânico, é preciso nos auto-observar, ver que somos mecânicos e trabalhar com a morte psicológica no eu, eliminar o eu, eliminar o defeito que nos torna mecânico, que nos faz reagir mecanicamente. E assim, a mudança será uma mudança verdadeira. E essa mudança não é do dia para a noite, como já dissemos. Essa mudança é gradual, é uma mudança mais ou menos lenta, de acordo com o trabalho que se faça. Então, quanto mais defeito desintegrado, mais essência livre. Quanto mais se desintegra defeitos, mais essência livre nós teremos. E essa essência, se juntando a esses 3%, vai nos fortalecendo, vai nos dando compreensão, lucidez em tudo o que se faça. E o próprio sentido da autoobservação vai ficando mais aguçado conforme se trabalha com a morte psicológica. Então, a morte psicológica é ensinada de forma clara por Buda, Krishna, Cristo, Maomé, esses mestres, Francisco de Assis, todos ensinaram este ensinamento, todos ensinaram este trabalho. Cristo ensinou que aquele que quiser vir após ele teria que negar a si mesmo. Negue a si mesmo. O segundo, pegue a sua cruz. Pegue a cruz e siga-me. Negar a si mesmo quer dizer negar ao defeito psicológico. Conhecer a si mesmo. Negar a si mesmo, eliminar o defeito. Não deixar que ele atue e eliminar. Pegar a cruz é trabalhar com as energias sexuais, com o próprio Espírito Santo. A nossa energia sexual é a energia mais poderosa que nós dispomos. Então, trabalhar positivamente com as energias sexuais quer dizer trabalhar com a transmutação sexual, sem fornicação. Um homem e uma mulher. Um polo positivo e um negativo. Trabalhar sem o derrame das energias sexuais. Temos um tema que trata exatamente desse fator, do fator nascer.
o nascimento espiritual, o verdadeiro nascimento espiritual só pode acontecer com o trabalho com as energias sexuais, que é o trabalho na cruz, pegar a cruz. A cruz simboliza o sexo, o cruzamento de raças, cruzamento sexual, quando se cruzam, dá origem a outro ser. E, neste caso, dá origem aos nossos corpos internos. Com o trabalho de transmutação sexual, com o trabalho de castidade entre um homem e uma mulher, castidade está muito mal explicado ou inversamente explicado. Castidade não é abstinência sexual. Castidade é a valorização das energias sexuais. É a união sexual entre um homem e uma mulher sem o derrame das energias sexuais, sem que a mulher chegue ao orgasmo, que essa energia transmutada suba pela coluna vertebral e chegue até o entrecém. E assim vamos criando os corpos internos. Vamos regenerar o corpo vital, regenerar o corpo físico e vital, criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Os 5 corpos inferiores. E assim, criados os corpos, nos conectamos aos centros superiores, que este fato se chama religare, que é a palavra do latim que significa voltar a ligar. Este é o significado da religião. Então, está muito mal explicado a palavra fornicação. Dizem que fornicação é sexo, porém está equivocado, porque fornicação é o derrame das energias sexuais e celibatário é abstinência ao sexo. E isso não leva ninguém à salvação, não leva ninguém a se reconectar com as suas partes internas. O que nos leva a reconectar com as nossas partes internas são a morte psicológica, negar a si mesmo, o nascimento espiritual, que é sexual, e o sacrifício pela humanidade, que é fazer o que o Mestre Jesus fez, entregou o ensinamento puro, entregou o ensinamento gratuito, sem exigir nada em troca. Então, estas são as 3 frentes em que todos precisamos trabalhar para alcançar, cumprir com o objetivo da nossa existência. De nada adianta pertencer a esta ou aquela organização se nós não eliminamos defeitos, se nós não nascemos, se nós não entregamos um ensinamento capaz de nos regenerar, capaz de nos levar ao conhecimento de si mesmo. O único que pode nos conduzir de volta ao Éden são os 3 fatores para a revolução da consciência. Então, aqui estão os 3 fatores. 3 fatores para a revolução da consciência. Que é o nascimento, a morte psicológica e o sacrifício pela humanidade. Que são o ensinamento. É o ensinamento do próprio Cristo. E é o ensinamento que foi trazido pelo venerável mestre Samael no século passado.
que todas as épocas este ensinamento se torna público. E com o tempo ele vai se degenerando, ele vai se perdendo. A própria humanidade, nós degeneramos o ensinamento, ou misturamos com outras teorias, e esse ensinamento fica impuro e já não tem condições de nos levar à autorrealização. Então é por esse motivo que de quando em quando surge um avatar, um mestre, e que vem reorganizar o ensinamento e entregar para a humanidade um ensinamento puro, um ensinamento que seja capaz realmente de nos levar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. E esse ensinamento foi reorganizado, foi depurado pelo venerável mestre Samael Aum Weor e foi sintetizado, simplificado pelo venerável mestre Rabolu em 2 etapas. E por esses tempos está sendo entregue a toda a pessoa que queira. Está sendo entregue por todas as redes sociais. Os nossos companheiros no Brasil e no mundo estão entregando este ensinamento pelas redes sociais. Também existem salas físicas que, com o evento da pandemia, foram sendo fechadas, porém já estão retornando em muitos países. Já essas salas estão sendo reativadas e sempre de forma gratuita. Não se cobra nada, não se pede nada, não se exige nada. A única coisa que é necessário é a pessoa querer, ter inquietudes para saber de onde vim, para onde vou, qual é o objetivo da minha existência. Se uma pessoa tem essas inquietudes e são sinceras, ela seguramente vai encontrar este ensinamento. E não é em locais requintados, não é em grandes palácios. Esse ensinamento está completamente público e simples. Está em todos os lugares. É para estar em todos os lugares. Não vamos encontrar esse ensinamento em nenhuma universidade. Não vamos encontrar esse ensinamento em livros. Podemos revirar uma biblioteca e esse ensinamento nós não vamos encontrar. Ele está conosco, porém, desta forma, assim, essas conferências, e nós não indicamos livros, porque muitos livros, a maioria dos livros, foram adulterados. Então, uma pessoa vai consultar um livro e está adulterado, e essa pessoa fica confundida. Nós temos um guia, um livro simples, que são um livro destas conferências. E não temos uma biblioteca, porque a maioria dos livros que existem desse ensinamento estão sendo, foram adulterados, alguns de propósito e outros por inconsciência, e já não servem para o trabalho de autorrealização. Então, nós estamos aqui dispostos a receber perguntas, estamos dispostos a receber pessoas
E então nós podemos esclarecer tudo o que soubermos sobre esses ensinamentos. E podemos dar as primeiras letras, porque nós não somos mestres, não somos nada. Nós apenas sabemos que esse ensinamento é puro, sabemos que esse ensinamento é objetivo e ele nos leva à autorrealização. O que temos compreendido nos leva a saber que esse ensinamento é um ensinamento puro, é um ensinamento verdadeiro. O nosso WhatsApp está aí nas páginas e nós estamos dispostos a receber mensagens. Também temos aí na conferência, na descrição, um link que podem ingressar a um grupo do WhatsApp onde nós estamos mais próximos e podemos interagir. Muito obrigado a todos e boa noite.